se você guarda isso dentro de você a ponto de causar uma doença, um problema maior, a culpa não é da pessoa, a culpa é sua. Oi, meu nome é Letícia Zang e esse é o Alecria Podcast. Um espaço onde consciência, espiritualidade, ciência e astrologia se encontram para despertar a nossa criança criativa e trazer mais alegria para o nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre o meu signo de Câncer, que é aquele signo intuitivo e materno, com imensa profundidade emocional e também imensa capacidade de causar dramas e tempestade em copo d'água, né? Enfim. Impossível falar de Câncer e não falar de intuição. O que é intuição, né? Para começar. Intuição é como se fosse uma senhorinha bem sábia. Bem sábia, assim, imagina uma avózinha, assim, sabe, que já passou por muita coisa, ela é muito experienciada e ela é extremamente conectada com a verdade. Então ela vem, assim, ela traz aquela sabedoria antiga, assim, sabe, que foi passada de geração em geração, que vem da Terra, que vem do planeta, do universo, do que a gente não consegue ver. Intuição é isso aí. Eu gosto de pensar nela também como se fosse uma versão de nós mesmos, só que futura, assim, sabe? Uma versão nossa que, que já sabe, que já passou por aquilo que a gente vai passar, que tem as respostas, assim, na ponta da língua por pura sabedoria mesmo. E eu gosto, inclusive, de pensar nisso porque, de acordo com a física quântica, tempo não existe, né? Tipo, o tempo é uma ilusão. O tempo linear não existe, né? Eu acho que a gente vem encarnados, a gente vem dessa forma, nessa vida, com esse tempo linear, pra gente conseguir entender melhor as coisas nesse mundo 3D. Mas, de acordo com a física quântica, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, todas as suas versões que existem por aí, inclusive a sua versão maior, ela já existe. Então, você se conectar com a intuição, com a sua intuição, é como se você estivesse se conectando com essa sua versão que está ali, né, olhando de uma forma de tempo linear, está ali no futuro, num futuro breve, num futuro mais longe pode ser, mas ela já existe. Enfim, se você preferir a versão da senhorinha sábia, também pode ser, tá? Você escolhe o que você quer pensar sobre intuição, mas eu gosto muito dessas duas ideias. Querendo ou não, intuição é como se fosse um sexto sentido, né? Te faz saber sobre as coisas antes delas acontecerem, te sussurra a resposta de certas coisas, te informa sobre o tipo de decisões que você deve tomar ou não. E às vezes essa voz, ela vem em forma de sinais do universo, ela pode vir através de sonhos, ela pode vir através de outra pessoa chegando para você e te passando uma mensagem. Música, animais, números, enfim, tem, né, mil possibilidades para desenvolver a sua intuição e para aprender a receber sinais da sua intuição. Mas com certeza é uma voz que te guia em direção aos teus sonhos, aos teus desejos e na direção oposta de perigo, de ameaças, das ciladas, né, enfim. Como que você pode aguçar a sua intuição para saber, né, o que é melhor para você? Pensa em quanta dor de cabeça você evitaria se você desenvolvesse mais a sua intuição. O jeito mais certeiro de desenvolver a sua intuição é desenvolvendo o seu autoconhecimento, porque você com certeza tem todas as respostas já dentro de si. Eu ouvi um poema hoje muito, muito bonito. Eu não lembro agora do nome do cara, mas ele falava sobre. Era um poema em que o menino encontrava com Deus no mercado, eles tinham uma conversa, e aí ele falava sobre as coisas serem escritas de uma forma muito complicada, que como é que a gente vai entender, e como é que a gente vai aprender a ouvir Deus, sendo que a Bíblia é tão confusa, etc e tal. E aí ele falava, mas as regras e o que realmente importa, eu escrevi no seu coração, no coração de cada um. Você já tem a resposta dentro de você. E é meio que um clichê assim, mas é tão, 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 tão verdade. E quando você começa a desenvolver
essa conversa com você mesmo, tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil. Então, realmente, eu acho que a forma mais certeira de desenvolver a sua intuição é através do autoconhecimento, por você já ter todas as respostas dentro de si, mas você precisa meio que remover essa venda que impede que você veja as coisas, ou esse tapa-ouvido que te impede de ouvir as coisas dessa sua versão mais sábia do seu inconsciente. Então, se você for pensar que a sua intuição nada mais é do que uma voz que vem dentro de você, já que você já tem todas as respostas dentro de você, no seu subconsciente, nessa versão futura que já existe, a forma mais eficaz de conseguir ouvir a sua intuição é desenvolvendo o seu autoconhecimento, o seu diálogo interno de você com você mesmo. E assim, a gente já falou bastante sobre como cultivar essa relação, né, de você com você mesmo. Aquela ideia de ficar em silêncio, literalmente, né, fazer um voto de silêncio para você conseguir ouvir a voz de dentro. Usar meditação, escrever para refletir, etc. Fazer terapia também é uma das formas mais eficazes de se autoconhecer. Mas também existem outras formas de desenvolver isso, que incluem testar as teorias que você acha que você conhece. Então, assim, começar a refletir sobre o mundo da forma que você conhece e tentar entender de onde que vem esse ideal, essa ideia de que as coisas funcionam dessa forma. Isso é algo que eu realmente acredito ou eu simplesmente aceitei quando foi passado para mim quando eu era criança, ou porque a sociedade faz dessa forma, então eu simplesmente vou junto, mas será que realmente faz sentido para mim? Será que eu pensaria dessa forma se eu fosse uma criança agora que não tem nada já implementado na cabeça? Comece a refletir sobre essas coisas e tente expandir a sua cabeça, a sua consciência no sentido de ouvir de outras pessoas que pensam diferente, assistir documentários, ouvir podcasts de outras culturas, de outros pensamentos, de outras perspectivas, para ver se você acredita nas coisas que você acredita porque é realmente você que acredita naquilo, ou se foi passado e você simplesmente aceitou e não se questiona mais sobre nada. Uma segunda ideia aqui é se levar em encontros. Eu sei que parece meio superficial, mas isso é um ótimo jeito de passar tempo de qualidade com você mesmo e se permitir esse espaço e esse tempo para conversar, para entender o que funciona para você, o que não funciona, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus gatilhos, o que te faz pensar de certas formas. Uma das minhas coisas preferidas é ir no cinema, porque indo no cinema você assiste alguma coisa ali que com certeza vai te gatilhar de alguma forma, sabe? Alguma coisa vai te fazer chorar, ou rir, ou pensar sobre, ou questionar, ou refletir. E você não tendo ninguém ali do lado que você, né, precisa agir de certa forma, de repente, porque tem alguém ali junto, é uma forma muito mais vulnerável de se mostrar para si mesmo, especialmente por esse ato de estar se levando ao cinema, sabe? Por ser algo especial, parece que você está honrando ali aquele momento com você mesmo, e isso traz um outro peso, assim, para essa dinâmica de se autoconhecer, né? Parece bobagem, mas teste que você vai entender o que eu tô falando. Outra coisa, participar em atividades criativas, pintar, dançar, cantar. A criança, ela tem uma intuição muito mais forte do que o adulto, e parece ser meio contraditório, né? Porque o adulto é suposto ser mais sábio e tal, mas a criança, ela não tem esses filtros, esses bloqueios entre o ser que ela é e o ser que ela acha que ela tem que ser, né? Não existe, não tem diferença. E a nossa intuição, ela é extremamente conectada ao nosso lado criativo. Eu diria que elas são, assim, melhores amigas, intuição e criatividade ali juntinho. Então, participar nessas atividades que consegue desenvolver o teu lado criativo, o teu lado criança, vamos dizer, é uma ótima forma de se conectar com a sua intuição também. Outra dica, e essa eu faço bastante,
Teste a sua intuição. Eu adoro testar minha intuição quando eu levo a minha cachorra no parque, por exemplo, porque ela vive perdendo as bolinhas. Então, quando eu jogo a bolinha pra ela que ela perde, eu gosto de ir num lugar ali que eu acho que é mais ou menos pra onde eu joguei a bolinha, fechar os meus olhos e tentar sentir onde que tá a bolinha. De novo, parece uma bobagem, mas é uma forma muito simples e muito fácil de desenvolver a minha intuição, porque tudo é energia. Então, naquele momento, não é que eu tô fazendo ali um passe de mágica, eu tô simplesmente tentando me conectar com a energia que está nessa bolinha. Você pode fazer isso com, tipo, você ir no parque, você tentar se conectar ali com a sua intuição para que te leve a uma flor dessa cor, ou uma árvore desse tamanho, alguma coisa assim, pode ser também. Mas tente praticar de vez em quando, fazer esses testezinhos assim de testar a sua intuição é muito legal, muito interessante e na maior parte das vezes agora dá certo e eu sinto quando eu tô mais conectada e quando eu estou menos conectada. E a correlação entre os resultados ali, se eu acho ou não a bolinha, tá extremamente correlacionado. Então, não é magia, é só intuição. E aí, a última dica que eu queria deixar aqui é refletir de forma verdadeira sobre ansiedade. Isso parece não ter nada a ver com intuição, mas acredite, tem muito a ver. Quando você é uma pessoa mais ansiosa, ou que você tem alguns episódios de ansiedade ou paranoia e coisas assim, pode ser que você comece a confundir a sua intuição com a sua ansiedade. Tem uma vozinha ali atrás, né, que fica te falando, não, isso aqui é perigoso, isso aqui é melhor não fazer isso e tal. E tem uma outra voz que pode te alertar sobre perigos também, mas elas são diferentes. Vocês me desculpem a interrupção novamente, por favor, mas é que no outro vídeo eu fui trocar a posição da minha mão e eu simplesmente... De novo, agora que eu entendi. Ele é touch. Ele é moderno, eu não sabia. Enfim, aí eu desliguei o microfone e fiquei falando. E eu fiz, tipo assim, o resto do episódio inteiro. Ou seja, eu perdi mais de metade do episódio falando sem o microfone tá ligado. Mas enfim, agora com certeza vai funcionar. Estávamos falando sobre a diferença entre ansiedade e intuição. Ansiedade é algo que vai te alertar que algo é perigoso, mas é de uma forma que te causa muito medo, que te deixa muito mal, que te causa ansiedade, né? Logicamente. E às vezes isso pode ser confundido com intuição, porque a intuição também parece ser, né, um alerta. Só que a intuição, ela é uma voz completamente tranquila. Ela te alerta sobre algo, mas ele não vem com nenhum sentimento apegado àquilo, sabe? Você não vai se sentir preocupado, você não vai se sentir com medo, você não vai se sentir ansioso. Pode acontecer de você ter intuição e ansiedade ao mesmo tempo? Sim, pode ser que sim. Mas quanto mais você trabalhar a sua intuição e quanto mais você trabalhar a sua ansiedade, mais fácil fica esse discernimento. Você entender a diferença entre os dois e quando que cada um está presente. Então, para a sua intuição, a gente já falou sobre como você desenvolver ela. E para a sua ansiedade, você tem que fazer o trabalho de sombra. Você precisa olhar para as causas da sua ansiedade, para as raízes da sua ansiedade e tentar entender de onde que aquilo está vindo. Qual que é o ponto de gatilho, o que é que tá dentro de você que tá causando esse medo. Você precisa estar atenta a essas coisas e entender quando você tá tendo um aviso acompanhado com um sentimento ruim e quando você tá tendo simplesmente um aviso da sua intuição, que é simplesmente ali uma outra parte da sua inteligência, né, te alertando sobre algo, mas não vem com nenhum sentimento de perigo, de medo, de sentimento ruim apegado a isso. Outro lado luz de Câncer, esse signo maravilhoso, é o seu lado empático. Eu acho que Câncer provavelmente é um dos signos mais empáticos do zodíaco. E eu acho que não existe jeito melhor de desenvolver a sua empatia do que ouvir. Ouvir. De novo, né? Aquela coisa do ficar quieto, de fazer um voto de silêncio, de testar, de praticar essa capacidade de simplesmente ouvir o outro. E ouvir sem julgamento, né? Ouvir sem ser da sua perspectiva, né? Então você tá ouvindo o outro, você entende que aquela experiência é diferente pro outro, mas você não está julgando aquilo de acordo com o que você sente, o que você acha.
Porque a experiência do outro, enfim, né? De novo, aquela coisa do quando você sentir que você tá começando a julgar alguém, buscar ter curiosidade, né? Pra não tentar julgar ou mudar o outro, mas simplesmente entender. Tenta entender porque, mesmo que aquilo seja assim absurdo pra você, que não entra na sua cabeça, tenta antes de julgar, antes de condenar a pessoa e tentar mudar e falar, não, pelo amor de Deus, você não pode pensar assim, você tá doido. Tenta entender por quê que na cabeça daquela pessoa aquilo faz sentido e é assim que a cabeça dela funciona, porque nós todos temos histórias diferentes, gatilhos diferentes, experiências diferentes que formam o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente se sente, o jeito que a gente se expressa. E é importante que a gente consiga acolher todas essas emoções e todas essas versões de pessoas que existem por aí. Eu tive uma experiência muito engraçada numa viagem que eu fiz com 3 meninas. E uma dessas meninas estava reclamando a viagem inteira sobre o pai dela ser super protetor e tá sempre ali, tipo, vigiando ela e vendo o que ela tava fazendo, blá, 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 blá. E assim, ele tava, tipo, super preocupado. Ela tava em outro continente, ela era muito jovem, ela tinha, sei lá, tipo, 19 anos, eu acho. E ele tava, né, só querendo saber como é que ela tava, se ela tava bem, onde que ela tava ficando e tal. E ela reclamando, reclamando, reclamando. E eu e a outra menina que estávamos na viagem já tínhamos perdido os nossos pais. Então, ver uma menina reclamar dessa forma sobre o amor, né, o cuidado, tudo bem, um pouco assim sufocante pode ser do pai dela, gatilhou muito assim, tanto eu quanto a outra menina, né? Porque tipo assim, pô, você é uma ingrata, né? Tipo, você não faz ideia do que é, tipo, não ter um pai, né? Tipo, nossa, que me dera que o meu pai tivesse aqui e tivesse me enchendo o saco nessa viagem pra saber como é que eu tô e onde que eu tô e bababá. E assim, eu tava tendo um dilema interno muito grande, porque eu já tava nessa jornada de autoconsciência e tal, foi há muitos anos isso. Mas assim, eu tava tentando ter paciência e empatia, né, por ela, mas tava sendo muito difícil pra mim. Eu tinha perdido meu pai fazia um ano. Eu tinha perdido meu pai fazia um ano, exatamente. E justamente no dia que ela tava assim reclamando demais dele, teria sido o aniversário do meu pai. Então, juro, parecia que era um universo assim, tipo, você quer ser consciente? Você quer ser uma pessoa empática? Você quer parar de julgar as pessoas e tal? Então, toma essa situação. Nossa, gente, foi muito complicado, assim. Eu tinha perdido meu pai fazia um ano, era aniversário dele, então a gente foi pra praia, foi um pôr do sol lindo, assim, eu senti a presença dele, eu tava muito conectada, e aí eu voltei, assim, pra praia, pra areia, eu tava dentro do mar, eu voltei pra areia, e ela recebendo mensagem do pai dela e reclamando e falando mal dele e tal. Nossa, o meu sangue ferveu, assim, sabe, eu queria falar, pô, você é retardado, cara, tipo, cala a boca, você tem um pai. Tipo, ele tá aí, ele tá cuidando de você. Tipo, nossa, sério. Eu fiquei muito gatilhada. Mas, eu respirei e tal. E depois eu entendi que, assim, tudo bem. É, não tem como ela entender uma situação dessas. Tipo, é lógico que a pessoa tem que ter perspectiva. E eu tive uma conversa com ela. E eu até ofereci a minha perspectiva. E eu falei, né, que eu acho que ela poderia ter mais paciência com o pai dela e tudo mais. E ela entendeu o meu lado. Mas eu consegui impedir que eu julgasse ela, porque também não é justo, né? Eu tô julgando ela baseado na minha experiência. Eu perdi o meu pai. Ela não tem nada a ver com isso. Ela não sabe o que é isso. Ela não consegue sair da posição dela ali no momento pra entender isso, né? E a gente tem muito disso na nossa vida também, tipo, eu tenho situações assim com a minha mãe, por exemplo, eu tenho minha mãe é extremamente protetora, extremamente cuidadosa, e às vezes isso me sufoca um pouco e eu reclamo, e depois eu penso, né, pô, mas eu tenho minha mãe, né, graças a Deus eu tenho minha mãe, tipo, que privilégio que é sentir tanto amor, né, por mais que às vezes pareça ser um pouco sufocante, assim, vem de amor, vem de um lugar de muito carinho, muito cuidado, de querer preservar ali, né, a vida e cuidar muito da pessoa que é mais importante na vida dela, que no caso sou eu, que privilégio, né, que privilégio. Então eu pensei muito sobre isso, refleti bastante, e aí eu consegui, depois de um tempo, me acalmar, assim, sabe, e aí não só eu consegui não julgar ela, eu consegui oferecer uma perspectiva pra ela que ela fosse me ouvir, porque se eu chegasse nela julgando ela, ela não ia me ouvir, ela ia achar ela, né, ia se sentir mal e não tinha essa necessidade. E também consegui
oferecer essa outra perspectiva para outra menina que também tinha perdido o pai, então também estava numa situação ali muito frustrada com tudo isso, né? Então, foi muito bom, assim, né? Eu acho que esse meu lado empático do câncer foi muito presente ali, muito importante nessa hora, porque realmente, assim, por mais que vendo de fora você facilmente aponte o dedo, né, e fale, nossa, essa pessoa aqui é extremamente fútil, ela tá sendo completamente ingrata. Não é nossa posição julgar dessa forma. A gente não conhece a experiência de ninguém, né? E tudo bem que ali parecia algo muito fútil pra mim, mas na vida dela, em tudo que ela conhecia, na perspectiva dela, aquilo era um grande problema. E era o maior problema que ela tinha naquele momento. A gente não precisa entender pra respeitar a experiência do outro. E além disso, né, acho que outras formas de trabalhar a sua empatia é expor-se a opiniões diferentes, ter amizades diferentes, viajar, expor-se a culturas diferentes, a hábitos diferentes, assistir documentário, ler livros sobre outras religiões, outras crenças, se expor mesmo a essa mistura de crenças e de formas de pensar e levar a vida que existem por aí, porque não existe uma forma certa, né? Não, ninguém é Deus. Então, quanto mais você consegue se expor a outras culturas e a outras situações e outras experiências, eu acho que mais rico fica a sua experiência e também mais empático você fica, mais curioso você fica, você não julga tanto, sabe? É muito interessante quando você tem uma crença preconceituosa e você começa a estudar isso com curiosidade e aquilo vai se desfazendo assim na sua frente e se tornando algo interessante, algo que você não sente mais vontade de julgar, você sente vontade de entender, de experienciar. Isso é muito legal, eu acho que isso é uma das formas mais bonitas de evoluir. De novo, aquela coisa de se tornar menos rígido, né? E agora, sem me estender muito, vamos falar sobre o lado sombra de câncer. E as coisas que eu quero falar sobre é o rancor e manipulação e vitimismo, que são as tendências maiores de câncer, assim, falando assim de estereótipos, ok? Não necessariamente da verdade. Eu, por exemplo, não me considero uma pessoa nem um pouco rancorosa. Porém, é bom a gente refletir sobre essas coisas mesmo assim, né? Eu acho que tem vezes que a gente se apega a alguma coisa, assim, um sentimento, mesmo que não seja rancor no sentido de você guardar aquilo assim e ter sempre raiva da pessoa e tal, mas você pode, tipo assim, guardar só um pouquinho, que daí dependendo da situação você é gatilhado e aquilo vem à tona, assim, você vem, tipo, e você reage de uma forma muito maior do que aquela situação precisava, mas é porque você não processou ainda as outras situações, é um tipo de rancor também, né? Então, vamos refletir. Você guarda raiva de alguém? Ou de alguma coisa, ou sobre alguma situação? Existe alguém que te fez mal, que você lembra ainda com raiva, ou com tristeza, ou com desdém? Quando a gente faz isso ao invés de perdoar a pessoa, a gente dá todo o poder na mão da pessoa, né? Toma, aqui ó, você tem poder sobre mim. Eu estou sentindo essas coisas negativas por causa de você, e você manda no que eu sinto, entende? Quando você perdoa a pessoa e processa essas situações, você assume controle sobre você, sobre a sua vida, porque a gente não pode controlar o que o outro faz com a gente ou o que as situações da vida causam na nossa vida, mas a gente pode sim controlar como a gente se sente sobre isso. Pelo menos pra mim, assim, uma das formas mais fáceis de me colocar numa situação em que eu entendo que as situações da minha vida não são assim tão ruins, né? Ou que fulano, ciclano fez na minha vida não foi assim tão mal, é pensando em grandes líderes, né, que eu admiro muito, como Dalai Lama ou Nelson Mandela. Tem muitas histórias também de gente, né, que, por exemplo, nossa, a pessoa matou o filho da pessoa e aí a pessoa vai lá e fala pra pessoa que ela perdoa ela, que Deus abençoe a vida dela. Cara, isso é gigante. Tipo, isso é gigante. Mas isso, por mais absurdo que pareça para algumas pessoas, é o caminho, porque você não tá dando poder nenhum para outra pessoa, né? Você tá decidindo como que você se sente com aquela situação e você tá decidindo quanto espaço aquilo ocupa dentro de você e quanto que não ocupa. Quando você perdoa a pessoa, você parece que dá esse poder para Deus, sabe? Você coloca nas mãos do universo. Tipo, eu não preciso fazer justiça nenhuma porque eu acredito que algo maior que eu fará a justiça por mim. Eu não preciso me preocupar com isso.
E mesmo que não seja feita, que eu não veja, que não seja nessa vida, enfim, não cabe a mim, né? A gente não sabe tudo, a gente não entende o que pode ter acontecido em outras existências, outras vidas, né? Se você acredita nessas coisas. Mas mesmo que não, a gente não sabe, né, de tudo. E que a coisa mais inteligente para nossa evolução é perdoar o outro, é tomar esse poder de volta, né? Escolher como que a gente se sente perante essa situação. Até porque já foi cientificamente provado que guardar rancor, guardar raiva, tristeza, causa doenças fisiológicas, psicológicas também, é claro, mas até fisiológicas, causa câncer, pode causar um infarto, pode causar mil coisas, né? Então, assim, querendo ou não, tudo bem, aquela pessoa fez isso com você, mas a gente precisa tomar mais responsabilidade sobre a nossa vida e entender que se você guarda isso dentro de você a ponto de causar uma doença, um problema maior, a culpa não é da pessoa, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. O outro não tem culpa nenhuma nisso? Claro, tem uma culpa parcial nisso também. E isso vai ser trabalhado ali, resolvido depois, você não precisa se preocupar com isso. Mas a sua responsabilidade é cuidar de você, cuidar do seu interior, cuidar da sua relação com Deus, porque quando você tem isso forte também, você se preocupa menos com o que é feito com os outros, né? Você se torna mais preocupado com a sua evolução. É você perdoar, é você distribuir amor e não ficar buscando o mal dos outros, né? E aí o outro ponto sombra de câncer é a manipulação e o vitimismo. O câncer é um signo extremamente intuitivo. Extremamente intuitivo. Ele tem um sexto sentido que quase nenhum outro signo tem. Então, ele é capaz de perceber certas coisas que outros não percebem tão facilmente. E isso pode ser usado para algo bom, quanto para algo negativo. Então, algo muito comum do canceriano é usar a chantagem emocional para conseguir o que quer, porque ele percebe as nuancezinhas do sentimento dos outros e ele pega naquilo ali, sabe? E ele faz de uma forma assim muito sutil para que o outro não perceba que ele tá fazendo isso. Então, isso pode ser utilizado para algo bom. Entenda? Eu acho que eu já usei muita chantagem emocional para arrumar situações na minha família, por exemplo, né? Para tentar ser a mensageira ali, né, entre um e outro que não estão se falando, estão brigados e tal. Ai, deixa eu fazer aqui o trabalho, né? Um pouquinho de chantagem emocional. Usar essa minha sensibilidade para causar essa reconciliação dessas pessoas. Mas isso facilmente pode ser utilizado para algo ruim. Você pode fazer chantagem emocional com alguém para conseguir o que você quer, né, de uma forma egoísta. Às vezes, isso é algo tão sutil que a pessoa não se toca que ela tá fazendo. Eu já conheci pessoas manipuladoras que eram sem querer. A manipulação e o vitimismo era usado como um mecanismo de defesa. Não era por mal, não era assim, tipo, nossa, eu vou fazer isso aqui para manipular fulano e para ter exatamente o que eu quero. Não, era tipo assim, eu preciso me colocar nessa posição de vítima, porque senão a pessoa vai se aproveitar de mim. Às vezes isso vem de outras experiências, né? De já ter sido maltratado, de outras pessoas já terem se aproveitado da pessoa e tal. E não necessariamente vem de um lugar de maldade, né? De querer fazer o mal para outra pessoa, mas vem de um lugar de querer se proteger. Então, convido vocês a refletir sobre isso também, né? Se de repente tem alguma situação da tua vida que você de vez em quando usa ali uma chantagem emocional, se tem momentos em que você se coloca muito na posição de vítima. E por que eu digo isso? Porque o problema de você se colocar sempre numa situação de vítima é que essa é a mensagem que você tá passando pro universo, que você precisa de ajuda, que você não é capaz de lidar com as coisas sozinho. Então, você continua se encontrando em situações de falta, de escassez, de necessidade, né, etc. Quando você reescreve a narrativa de vítima, o universo começa a te entregar situações que confirmam que você é mais do que capaz, que você não precisa de ajuda dos outros, que você não precisa manipular ninguém para conseguir o que você quer, porque o universo vai estar sempre te apoiando. Então é isso por hoje. Esse foi o episódio de Câncer, que é um signo maravilhoso. É lógico que eu sou suspeita a falar porque eu sou canceriana, mas espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo. Beijo.